Já imaginou você investir milhares de reais, muito tempo da sua vida, meses, às vezes anos, na sua casa, planejando, pensando, arquitetando tudo e depois acabar frustrado? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu quero conversar sobre alguns vilões que você pode esquecer quanto às esquadrias se você não escolher na hora certa e depois vai ficar difícil de arrumar. Primeiro erro, muito comum inclusive, é que ao construir sua casa, você não planeja o que você espera das esquadrias. Então muitas pessoas querem tela mosquiteiro, que é algo muito útil também, principalmente quem mora próximo à mata. Quando você vai construir com tela de correr, isso exige uma esquadria mais larga. Ou ainda, muitos clientes querem 2, 3 planos de vidro, mais a tela, que ocupa um espaço também, e mais a persiana. O que acontece? A parede ela deve ter uma espessura correta, normalmente envolve uma parede bem larga, para que seja possível realizar esse projeto. Até recentemente nós pegamos um caso assim, onde a cliente já estava com o reboco feito, visitou a obra dela, ela entrou em contato conosco, nós fomos lá, nós vimos que a parede dela estava com 14 centímetros, já com o reboco pronto, e ela queria 3 planos, 3 partes de vidro que correm, que a gente chama de mão amiga, e também a tela e ainda a persiana. Então o projeto que ela queria, na verdade tinha 25 centímetros, ficou difícil porque já estava o reboco pronto, não teve o que fazer, teve que abrir mão de alguma coisa. Acontece muito, então você ter um planejamento já prévio do que você espera da esquadria, não, eu quero tela, eu quero persiana, eu quero essa linha, eu quero a Suprema, eu quero a Gold, ou as janelas de PVC também. Ter isso organizado previamente é muito importante, porque depois vai ficar difícil de arrumar. Então o segundo detalhe muito importante na hora de construir é você estar atento aos trilhos das portas. O que acontece? Cada linha, cada esquadria tem uma medida de trilho. Então esse é um cuidado muito importante que se deve ter também, porque depois do contrapiso pronto, não tem mais o que fazer. Então quando você vem aqui até o Cães Esquadrias e fecha conosco, nós fazemos todo o acompanhamento. Nós vamos até a sua obra, nós levamos o pedaço do trilho, a gente conversa, então tem essa integração com o mestre de obras e fica tudo combinado certinho. Porque normalmente a parte interna da esquadria ela é mais alta e a parte externa ela é mais baixa, onde ficam os trilhos. Então a água que passa ali, a água que vem da chuva, ela bate no vidro, escorre e vai para fora. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de integração é muito importante desde o início da obra, de preferência desde a fundação. Esse acompanhamento é de suma importância. Terceiro ponto que você deve ter atenção ao construir, ao contratar as suas esquadrias, é quanto à parede. Tá? Tanto a parede como a viga também, que dá a estrutura. O que acontece? Muitas vezes o cliente, no meio da obra, decide utilizar tal linha de esquadria. Só que aquele produto, aquela linha específica, exige tal reforço da parede, tal projeto, tudo isso deve ser previamente estudado também. Até recentemente nós pegamos uma obra, era num sítio, uma casa de campo, onde o projeto era todo rústico, então os tijolos também eram rústicos, até eram uns tijolos especiais, eles pareciam tipo um isopor assim, você se fizesse força assim, você acabava rompendo ele, sabe? Fazendo um buraco mesmo no tijolo. E a cliente optou por portas camarão. Teve que fazer um estudo ali prévio de reforço, utilizando também alguns pontos de ancoragem para que o peso das portas pudesse ficar apoiado ali. Um ponto muito importante também. Já estamos na metade do nosso vídeo, se você está gostando, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também. Vamos agora para o quarto item. O quarto item é algo muito comum que tem nas obras hoje em dia, e eu estou falando da persiana integrada. Então a persiana integrada é aquele material que desce assim, aquela cortina que já vem embutida na esquadria. O que acontece? Existem dois tipos de persiana. Uma é o acionamento manual, tem uma fitinha assim que você puxa e aciona, e o outro modelo é automatizada. E esse sistema automatizado ele precisa de uma energia. Isso também deve ser previamente estudado já, combinado com o mestre de obras, com o pedreiro, para que fique dentro do requadro, ficar embutido já, senão depois a gente vai ter que puxar um fio por fora ou fazer uma tomada externa e não vai ficar legal. Tudo isso a gente já manda no caderno de obras aqui na Alcan, então você fica tranquilo, a gente conversa com o mestre, com o pedreiro e deixa tudo organizado. Agora vamos para o quinto item, que também faz parte da automatização da casa, que são as fechaduras eletrônicas. Cada vez mais comum os nossos clientes pedirem porta principal do hall de entrada com a fechadura eletrônica. Até porque é muito mais prático, você tem acesso ali pela biometria ou facial também, ou senha, a tagzinha também, ou acionamento por Wi-Fi. Se alguém vai prestar um serviço na sua casa, você pode deixar uma senha ali por um período pré-determinado.
a pessoa entra, faz o trabalho sem você precisar ir lá abrir e depois a pessoa vai embora, aquela senha expira e tudo certo. Isso também deve ser estudado antes, porque cada fechadura tem um desenho, tem um recorte ali na porta que depois vai ficar difícil você encaixar. Aqui nos nossos projetos, quando a gente pega um orçamento, a gente já indica uma fechadura, pede se o cliente quer tal modelo ou vai querer um modelo mecânico mesmo com chave. Então isso é muito importante também, você pensar antes, porque depois talvez não tenha o que fazer, ou você compra uma outra porta. Agora o quinto ponto de atenção, mas não menos importante, que é o contramarco. O contramarco, para quem não sabe, é uma moldura de alumínio que é colocada pelo pedreiro antes da instalação das esquadrias de alumínio. Nós fazemos o fornecimento desse material, tudo com as travas ali, para não sair do prumo, não sair do alinhamento. Vai até na obra, tira as medidas do vão, sem o reboco, sem o requadro, leva para a empresa, faz o projeto, faz tudo corretamente assim, e fornece esse material junto com a orientação. Então essa moldura de alumínio, ela serve para proteger as infiltrações, que é muito importante, porque ela faz um degrau entre a parte interna e a parte externa da obra. Já teve obras em que o cliente nos procurou de maneira tardia, nós fomos até a obra e já estava com o requadro pronto. Aí fica difícil para você chumbar, porque o contramarco já não adere muito bem, ou você trabalha sem o contramarco também, é uma opção, mas você perde um item na sua vedação. Agora, falando de casas inteligentes, com automação, tudo integrado, eu não posso deixar de falar do motor das persianas integradas. Então hoje em dia nós temos dois tipos de automatização. Um motor tradicional, que é acionado pelo controle, e também nós temos um sistema com Alexa, ou com sistemas inteligentes. Tem outros sistemas também além da Alexa. Mas... Então, antes do último ponto bem importante, vamos recapitular juntos o que eu trouxe até aqui. O primeiro é a espessura da parede da sua casa ou da sua obra, porque muitas vezes você vai querer fazer com tela, com persiana ou uma porta não amiga e não vai conseguir. Então, nós conversamos também sobre os trilhos das portas, ali sobre o contramarco, sobre essa combinação entre o mestre da obra e a nossa equipe. Nós falamos também sobre a fechadura eletrônica, fechadura que deve ser organizada previamente também para que dê tudo certo. Sobre as paredes fracas, então você não ter uma viga correta ou a parede ser com um material diferente, um tijolo diferente, tudo isso pode influenciar também. Nós falamos aqui sobre a persiana integrada, então aquela cortina que desce, que já vem embutida na porta ou na janela, que ela deve ter o ponto de energia já previamente instalado também, o fiozinho descendo por dentro do requadro. Nós falamos também sobre o contramarco, que é aquela moldura de alumínio que a gente leva para a obra ainda na fase de reboco, de requadro, que o pedreiro faz ali a chumbagem. E nós falamos sobre a persiana integrada, que pode ter um motor convencional com controle ou um motor especial para uma casa inteligente. E o último ponto que eu trago para vocês aqui é quanto aos vidros. E no mercado nós temos centenas de vidros e cada um deles com a sua aplicabilidade. Então, se você procura uma atenuação acústica, você pode ir para um vidro laminado ou, melhor ainda, para um vidro insulado, onde tem vidro, um espaço e outro vidro. Se você busca uma proteção solar, então você pode ir para um vidro Habitat, um vidro com proteção UV. Então existem N tipos de vidro, cada um com a sua aplicabilidade. Então, se você vai ter uma fachada ampla na sua casa, na sua sala e vai pegar sol direto, isso é um ponto muito importante que você deve se atentar já com seu arquiteto ou conversando com a gente que você vai ter esse suporte, que nós vamos te indicar um vidro correto. O vidro champanhe protege X, protege 70%, o vidro refletivo prata protege 40% dos raios UV. Então isso é um ponto muito importante para a proteção da sua família, em primeiro ponto, E em segundo também os móveis. Então, caso você não saiba, os raios UV diretamente nos móveis de MDF, eles desbotam, e isso com um período bem curto de tempo. Então esse é um ponto que você também deve estar atento. E agora, respondendo a pergunta de milhões aí, qual o momento ideal para eu fechar as esquadrias da minha casa ou da minha obra? Nós temos 3 fases dessa negociação. A primeira delas é a fase de orçamento. É quando você está pesquisando o preço, qual linha você quer utilizar, se você quer tela, se você quer uma porta mão amiga. Esse momento do orçamento você já pode fazer assim que você tem o projeto em mãos. Você já tem a ideia da sua casa, o modelo. Você procurou seu arquiteto, seu engenheiro. Ele já fez o projeto, já fizeram os ajustes. A casa vai ser isso aqui. O prédio vai ser dessa forma. Já tem as medidas das janelas e portas. Aí sim, você pode fazer o orçamento conosco, vir até a nossa empresa ou agendar uma visita com o nosso representante, que a gente vai estar aí te mostrando todas as nossas linhas, as diferenças entre os materiais, para você estar escolhendo. Então a gente já vai fazer um orçamento prévio antes mesmo da primeira equipe chegar lá no terreno para começar de fato a obra. A segunda fase da negociação, que é o momento do fechamento das esquadrias mesmo, nós fazemos antes
do primeiro buraco da fundação da obra existir. Esse é o momento ideal. Então, respondendo a pergunta, essa é a hora certa de você já estar com tudo alinhado e saber o que vai para a obra, qual linha, qual material, porque você já terá o nosso acompanhamento. Então você vai ter um técnico fazendo visitas, você vai ter o caderno também ali com todas as especificações de tudo que eu falei até agora, entre outros pontos também. Você não vai ficar desamparado e não vai precisar quebrar a parede depois ou desanimar porque, eu queria tal coisa, mas agora não tem mais o que fazer. Então a hora certa de bater o martelo do contrato das esquadrias é quando chega a primeira equipe ao pátio da sua obra. Temos também agora o terceiro e último momento, que é da instalação das esquadrias. Então depois que nós já fizemos todo o acompanhamento dos trilhos, da persiana, de toda a parte da automatização da casa, né, você já está com tudo certinho esperando, nós vamos fazer a instalação. Um ponto bem importante também é quanto ao revestimento e como que deve estar as paredes. Então a gente sempre indica, já pelo menos os requadros, já estarem com a massa corrida, lixada, o reboco, claro, a massa corrida lixada e 2 demãos de tinta. Então a gente deixa aí a última demão de tinta para depois da instalação das esquadrias, porque às vezes a equipe pode se encostar na parede ali ou precisar de algum ajuste, então a gente tem mais essa demão de tinta aí para finalizar. Então se você gostou dessas dicas aí, se você está construindo ou conhece alguém que está construindo e acha que essas dicas são valiosas, são importantes, envia para essa pessoa e não se esquece de se inscrever no canal e também curtir aí e deixar o like. Valeu!